Tá, chegou até aqui, então você vai clicar em New Project, ok? New Project, e aí, como a gente vem fazendo todos os dias, todas as aulas, eu vou vir aqui em Workspace, Reset Workspace, confirma, tá? Para retornar à interface original. Ok? Se você sentir necessidade, você pode, por exemplo, expandir aqui também o tamanho dessa barra lateral, tá? E aí eu vou ativar o Grid Snap, tá? Que é o vincular a grelha. Corresponde ao vincular a grelha no ArchiCAD, aqui embaixo, tá? Ativo o vincular a grelha. Vou mudar a modulação, como a gente vem fazendo, para metade disso daqui, ou seja, 0,25. Ok? 25 centímetros. Clique em qualquer outro campo para atualizar. Vou mudar meu modo de visualização para front, aqui em cima, ó. Front. Achou? Vou me aproximar da origem do sistema cartesiano, ó, deixando aqui a origem, que é esse ponto verdinho, mais ou menos assim, mais ou menos desse tamanho, ok? E aí eu vou usar o comando vector line. Vector line é sequência de vetores, né? Vector line que eu vou encontrar aqui em Draw. Esse primeiro que está aparecendo aqui, ou se você preferir, clicando na barrinha. Beleza? E aí, depois de selecionar o vector line, eu vou me certificar de que aqui em Tool Options eu tenho 2D Wall, tá? Que pode ser para modelar a representação bidimensional de parede ou de um objeto que contenha espessura no sentido bidimensional, sem profundidade, tá? E aqui eu vou também especificar left, o alinhamento dessa espessura, e vou definir essa espessura aqui em wall width em 0,1 ou 10 centímetros. Ok? E aí tenha em mãos agora aquela imagem. Ok? Qual? Essa imagem daqui. Tá? Se for preciso, tire uma foto com o seu celular, guarde ela aí de lado, certo? E vamos lá. Então primeiro ponto que eu vou clicar é aqui na origem, certo? Vou clicar. Inicialmente a espessura parece que está do lado errado, o lado que eu não quero, mas espere eu clicar no segundo ponto antes de tomar qualquer decisão. Tá? Então nós clicamos aqui na origem do sistema cartesiano. Vou repousar o meu cursor aqui, ó, nesse ponto médio daqui, tá? Quando eu clicar aqui, ele vai inverter, tá vendo? E daqui pra frente ele vai fazer do lado certo. Até onde que eu vou agora? Eu vou vir até esse ponto médio aqui, ó. Aqui. Vou andar 2 quadrantes para a direita, vou clicar mais uma vez e vou descer aqui no ponto médio. Vou clicar 2 vezes e aí eu tenho lá o que eu quero, o que eu preciso. Quem não conseguiu fazer isso? Quem é eu? Vamos repetir, ó, vou repetir aqui, ó. Ctrl Z para desfazer. Vou iniciar aqui na origem do sistema cartesiano. Vou andar 1 quadrante e meio para cima, vou pegar aqui no ponto médio desse quadrante, no centroide desse quadrante. Quando eu clico, ele põe na posição de espessamento correto. Vou vir
um quadrante para cá e vou descer um para baixo. Aqui, ó, vou clicar e vou continuar no horizontal 2 quadrantes para a direita. Clico uma vez e aí vou colocar o meu cursor aqui, ó, e vou clicar 2 vezes. E aí eu tenho então o perfil inicial que eu quero. Ok? Quem não conseguiu, levanta a mão. Uma vez feito isso, eu vou pressionar a tecla ESC para sair do modo de pós-edição. E vou retornar o meu modo de visualização ao 3D View aqui, ó. Tá? Ficou bem longe. Vou chegar lá perto. Ok? Mais ou menos assim. Posso em frente? Sim ou não? Sim. Eu gosto sempre da turma das 10, porque ela é resoluta. Ela fala alto, ela não deixa dúvida. Eu sinto firmeza. Olha só. Aí eu vou usar o comando Reshape. O comando Reshape eu encontro na barrinha do mesmo nome. É o primeiro aqui, ó. Colocou aqui, ó. Ele apareceu. Vou clicar aqui, Reshape. Ok? E eu vou me certificar apenas de que eu tenho aqui, ó, que a extrusão vai ser feita no sentido perpendicular a essa superfície. Vou clicar nessa superfície aqui em qualquer lugar. E vou extrudar até chegar em 1 metro. Como é que eu fico sabendo se é 1 metro? Olha, perto do cursor vai aparecer lá um balãozinho indicando 1 metro. Lá em cima também, em distância, vai aparecer 1 metro. Clica. E aí você tem esse resultado. Por enquanto, tá? Até aqui tudo bem? Agora vamos procurar por um comando chamado Subdivision, que eu encontro aqui, ó. Subdivision. Eu vou destacar a barrinha e colocar ela aqui, ó, só para saber onde que tá, ó. Esse daqui é o primeiro comando. Vou clicar nele. Não vou alterar nada lá em Toolbox, até porque não tenho muitas opções. E vou clicar nesse objeto. Tá? O que o Subdivision faz? Ele faz um processo de subdivisão gradual. Como? Olha só. Veja bem, agora apareceu aqui um outro parâmetro, que é Sharpness, que está em 0%. O que acontece se eu deslizar isso para a direita? Observe o objeto. Ele vai se aproximar do original, tá vendo? Vai ficar cada vez mais próximo do original. Não é isso que eu quero. Eu quero tirar partido de um outro formato. Eu vou chegar aqui mais ou menos em 33%. Vou deixar em 33%. Hã? Você está usando o mouse? Arrasta. Tá o quê? Tô vendo. Nunca vi isso antes. Tá, vai, digita os 33. Quantas interações tem aí no campo? Interações. É, 3. E embaixo aparece Clear Edge Point Sharpness. Mas aparece lá? Lênia, você ajuda aqui a Isabela. Tá, mas coloque em 33. Foi? Tá.
Tá, beleza. Então, 33. E aí você vai pressionar a tecla ESC para sair do modo de pós-edição. Ok? Pode fechar a barrinha. Pode fechar essa barrinha aqui, ó. Tá? Eu vou colocar em vista de topo agora. Vou pressionar aqui o botãozinho top. Ok? Vou colocar mais ou menos no centro da minha área de trabalho. Certo? Vou selecionar o comando Move, de mover, que eu vou encontrar aqui, ó, em T-Form. Ok? Seleciono o comando Move, de mover. Com o Move eu posso mover objetos como um todo ou partes do mesmo. Certo? Eu vou me certificar apenas de que eu tenho duas coisas aqui, ó. A seleção do self, que significa que eu vou estar mexendo alguma coisa do próprio objeto sem criar uma cópia. Ok? Daqui para frente eu tenho cópias, não quero cópia, só o self. E eu vou me certificar de que eu tenho aqui, ó, Parallel to Reference Plane, que os movimentos vão ser feitos no mesmo plano em que as coisas foram criadas, sem movimentos verticais. Ok? E aí, vou clicar com o botão da direita nesse objeto e vou pedir, ó, aparecer esse menu, eu vou pedir Show Controls. Ok? Aparece aqueles controles que apareceram no momento em que nós criamos a subdivisão. Ok? Então eu vou fazer o seguinte. Com os controles visíveis, então vou pressionar e segurar a tecla Shift e vou selecionar essas duas bolinhas aqui, uma de cada vez, 1, 2, tá? Só isso. Soltei a tecla Shift, vou clicar em qualquer lugar do espaço, por exemplo aqui, ó, e vou puxar essas duas bolinhas ao longo da guia verde vertical. Tá? Quanto? 25 centímetros. Só 25. Tá bom? Se você quiser mais, pode também. Mas eu acho que 25 já dá. Tá? Clica. Vamos repetir isso aqui embaixo. Ó. Vou pressionar a tecla Shift. 1, 2. E vou clicar. Tá? Então agora eu tenho a minha espreguiçadeira. Ok? Vou clicar de novo com o botão da direita, vai aparecer um menu menor e eu vou pedir para parar de mostrar os controles. Vou mudar o modo de visualização para Shaded Full. E aí eu tenho lá a minha espreguiçadeira. Vou salvar agora. Vou exportar. Tá? File, Export, 3ds. Vou dar o nome que eu quiser aqui. Eu já tenho uma aqui, ó, espreguiçadeira. Vou dar o nome de espreguiçadeira 2. Aqui, quando abrir essa janela, eu apenas confiro se eu tenho essas três opções ativadas. Ok? Clico OK, ele vai salvar. Eu vou também salvar aqui, ó, como formato do FormZ, se eu quiser depois editar. Certo? Vou dar aí um outro nome, espreguiçadeira 2. Salvar, vou fechar o FormZ. Tá? E aí eu vou abrir aquele arquivo do ArchiCAD. Quando chegar, veja bem, quando chegar nessa janela,
Não feche a janela. Leia o que ela está te perguntando. Tá? E clique em migrar bibliotecas. Por que está acontecendo isso? O arquivo que eu salvei está na versão 27. E eu estou abrindo na 28. É só por isso. Eu vou mudar um pouco o meu ponto de vista. Menos aéreo. Mais ou menos assim. Ok? Que eu possa ver os elementos do exterior do pavimento térreo. Tá? E como eu havia dito, lá no Aprender, nós temos um outro arquivo aqui de texto, ó. Nomes de layers, de novos layers. Nome de novos layers. Tá? Se você não baixou ainda, baixa ele agora. Ok? E deixa ele aberto aí na sua tela. Tá? Ele deve ter esse conteúdo aqui, ó. Isso aqui é para facilitar. Para que a gente trabalhe com nomes idênticos ao longo desse tutorial e que a gente não tenha que digitar, é só copiar e colar. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, deixa ele aqui, eu vou lá no ArchiCAD, vou abrir a janela de definições de layers, Ctrl L, vou abrir primeiro a pasta estrutura, ok? Lá na pasta estrutura, então vou voltar lá naquele arquivo de texto, vou copiar isso aqui, ó. É um trabalho meio braçal, mas depois disso a gente vai navegar com mais tranquilidade. Então, Ctrl C, eu clico em novo, Ctrl V, ok? Volta lá no arquivo, o segundo layer, pilar, primeiro pavimento, Ctrl C, novo, Ctrl V. E assim por diante, até você completar a criação de todos esses layers. Ctrl C, novo, Ctrl V. Volta lá no arquivo, laje de cobertura, Ctrl C, novo, Ctrl V. E a última aqui na pasta estrutura, que é a laje de caixa d'água. Ctrl C, novo, Ctrl V. Vou mudar para a pasta arquitetura. Vou mudar para a pasta arquitetura. Vou lá no arquivo de novo e vou copiar os nomes desses novos 4 layers. Ctrl C, revestimento piso primeiro pavimento, novo, Ctrl V. Faltam apenas 3. Ctrl C, Ctrl novo e Ctrl V. Parede primeiro pavimento. Parede caixa d'água. E o último layer, eletrodoméstico mobiliário primeiro pavimento. Ctrl C, novo, Ctrl V. Tá, essencialmente, por que eu estou fazendo isso? Porque, por exemplo, se você for em estrutura, a laje de piso do primeiro pavimento está no mesmo layer da laje de piso do térreo. Então, se eu esconder esse layer, ambas as lajes vão ser escondidas, correto?
Se eu quiser separar de uma forma mais lógica por pavimento, eu tenho que criar novos layers. Por isso que eu criei aqui laje de piso do primeiro pavimento, laje da cobertura e laje da caixa d'água, em adição à laje já existente. Ok? A mesma coisa lá em arquitetura. Eu criei layers para diferenciar, por exemplo, eletrodoméstico do térreo e eletrodoméstico do primeiro pavimento. Ok? Ou então, parede do térreo, a parede do primeiro pavimento, parede da caixa d'água. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, desses layers que eu criei, se você já concluiu a criação dos layers, torne todos eles invisíveis. Tá? Fecha o olhinho na frente deles. Então, em arquitetura, são 4. É esse eletrodoméstico mobiliário, primeiro pavimento. Ok? Beleza? Parede, caixa d'água. Parede, primeiro pavimento. Revestimento, piso, primeiro pavimento. São 4 layers. Então, eletrodoméstico, primeiro pavimento. 2, parede, caixa d'água. 3, parede, primeiro pavimento. 4, revestimento, piso do primeiro pavimento. Tá. Vá para estruturas. Em estruturas você vai esconder os que você acabou de criar. Laje da caixa d'água, laje da cobertura, laje primeiro pavimento, pilar primeiro pavimento e viga primeiro pavimento. Tá? Todos os layers que você acabou de criar. Só esses. Só por uma razão estratégica. À medida em que eu for colocando coisas nesses layers, elas vão começar a sair da minha frente. Vão desaparecer. E eu vou começar a ver de cima para baixo. Beleza? Por uma questão puramente estratégica. Não é obrigatório, mas ajuda. Clica OK. Nada aconteceu aqui porque ainda não tem nada nesses layers. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todas as paredes, ok? Do pavimento superior, do primeiro pavimento. Vou pressionar Shift para facilitar. Coloque na ferramenta seta, só para facilitar, não é obrigado, mas ajuda. Vou pressionar Shift e vou selecionar todas as paredes, todas as paredes, tá? Tá, tendo feito isso, eu vou vir aqui no menu vegetal, no menu Layers, ok? E vou tirar isso desse layer Arc Parede e vou botar em Arc Parede primeiro pavimento, tá? Só as paredes. E eu vou colocar também o Voronoi, tá? Voronoi é uma divisória, poderia ser entendida como uma parede, tá? Vou clicar no objeto da divisória e também vou colocar ele lá em parede primeiro pavimento, tá? Coloquei o Voronoi lá também em parede primeiro pavimento. Agora vou fazer a mesma coisa com a louça sanitária. Vou pressionar Shift, vou selecionar o box, o vaso e o lavatório. E vou mudar eles aqui, ó, de eletrodoméstico mobiliário, que é do térreo, para eletrodoméstico mobiliário primeiro pavimento. Até aí tudo bem? Agora vou selecionar, pressionando Shift, vou selecionar os revestimentos de piso. Esse e esse, tá? Eles estão no layer estrutura porque eu usei laje para criar esses objetos e o ArchiCAD automaticamente coloca por default em EST laje. Tá, do jeito que eles
estão aqui desempenhando a função apenas de revestimento, eles não são mais estrutura. Concorda comigo? Revestimento é arquitetura. Então vou lá em arquitetura e vou selecionar aqui, ó, revestimento, piso, primeiro pavimento. Ok? Isabela? Certinho aí? Olha só. Agora eu vou fazer com essa laje aqui, ó. Essa laje ainda está na mesma camada, no mesmo layer da laje de piso térreo. Vou clicar nela e vou mudar ela para laje, piso, primeiro pavimento. Ok? Soninho? Fica barra comigo não. Brincadeira. Olha só. Agora a gente vai fazer a estrutura do segundo pavimento. Ok? Nós vamos criar a estrutura do primeiro pavimento copiando a do térreo. Para facilitar, então nós vamos tornar invisíveis. Vou lá de novo, Ctrl L. Ok? Eu vou esconder as paredes do térreo aqui na pasta arquitetura. E elas estão contidas nesse layer Arc Parede. Vou fechar o olhinho na frente. Tá? E vou esconder também os eletrodomésticos e mobiliário. Ok? Do térreo. Esse primeiro aqui, ó. Arc, eletrodoméstico e mobiliário. Depois, se eu quiser, ou se você quiser, você pode acrescentar aqui, nesses originais, nesses layers iniciais, do térreo. Tá? No nome. Clica OK. E aí a gente tem só a estrutura e a escada. Beleza? Tá, então eu vou copiar todos os pilares e quase todas as vigas. Vamos começar pelos pilares. Será que tem um jeito de eu selecionar rapidamente todos os pilares? Para isso eu faço o seguinte, eu seleciono o comando pilar e eu pressiono as teclas Ctrl A. Ok? Selecionei todos os pilares usando o comando pilar em conjunção com as teclas Ctrl A. Vou repetir o processo com viga. Viga, Ctrl A. Agora tem um detalhe. Por questões estruturais, estéticas, vamos supor que eu não quisesse levar uma dessas vigas lá para cima. Por exemplo, essa intermediária aqui, que não é absolutamente essencial. Ela apenas diminui o vão. Tá? Ela não é essencial. A gente poderia ficar sem ela. E também porque aqui eu vou estar bem no local onde eu vou ter teria uma viga aparente acima do Voronoi. Vamos supor que eu não queira essa viga lá aparecendo em cima do Voronoi. Tá? E também porque lá em cima na cobertura eu não vou ter trânsito de pessoas, eu não vou ter carregamento como móveis, coisas assim. Ela é apenas cobertura. Se ela fosse um terraço seria uma outra discussão, mas não é. Tá? Perdão. Como é que eu excluo de uma seleção um elemento? Eu pressiono a tecla Shift, seguro, vou lá e clico nele. Tá? Então ela foi excluída. Beleza? Tá, agora a gente está pronto para copiar lá em cima. Lá onde que eu vou começar a copiar? Eu vou vir do pé desse pilar aqui, ó. Você pressiona e segura Shift e clica naquele elemento que você quer excluir. Tá? Então, fui até o pé desse pilar aqui, ó. E vou clicar nesse pontinho preto aqui, ó. E vou começar a mover. Ok? Vou seguir. Se eu seguir a quina desse pilar, eu vou estar sempre alinhado em 0 graus. Vou parar de mexer o cursor momentaneamente, tirei a minha mão do mouse e vou pressionar e soltar a tecla Ctrl e aparece lá o sinalzinho de mais, correto? Vou continuar até lá em cima, até o ponto de destino. Aqui, ó,
Vou repousar o cursor, não vou clicar ainda, tá? A distância está correta, está em 3,20. O ângulo, se não houver deslocamentos laterais, vai ficar em 0. Mas o pavimento, ele está dizendo aí que é aí o pavimento térreo ainda. Como é que eu faço para colocar ele não apenas geometricamente correto no 3D, mas em uma base de informações que me permita ver isso depois em planta baixa? Eu vou usar a tecla D, ele vai abrir o primeiro campo de distância, e eu vou usar a setinha para baixo do teclado 2 vezes. 1, 2. Quando chegar aqui, eu já posso mover o meu cursor, ó, e nada acontece. Eu não perco o que foi selecionado, nem a posição em que eu coloquei o meu objeto, ou a sequência, o conjunto de objetos. Vou clicar nessa setinha, vai abrir esse menu, e eu vou dizer que eu quero isso no primeiro pavimento. Isso não muda nada do ponto de vista da posição geométrica no 3D, mas muda em relação às plantas baixas, o que aparece nas plantas baixas, ok? Vou clicar aqui em primeiro pavimento e vou pressionar a tecla Enter. Então eu tenho aqui a estrutura. Você entrou na caixinha? Você pressionou D de distância? Em algum lugar foi desabilitado o navegador. Tem algum lugar aí que eu tenho que me lembrar. Letícia, eu não me lembro agora, mas tem um lugar que você define se vai aparecer ou não o navegador, certo? Maria Luísa, ajuda a Letícia aqui na frente. Deu certo? Já está dispensado. Olha só, pressionei ESC para desselecionar os elementos, ok? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou copiar a laje, não é? Fica faltando copiar a laje. Vou fazer essa laje copiando a laje de térreo aqui para cima, porque a intermediária já existe, inclusive com recortes, ok? Então eu vou fazer o seguinte, para ficar mais seguro, eu vou lá em seta, vou selecionar a laje de piso, vou lá embaixo para enxergar melhor, vou começar por esse pontinho daqui, ó, e vou subir por essa guia que ele cria, de tal forma que o ângulo seja 0, tá? Se não for 0, é porque saiu do alinhamento, assim, tá? Eu vou deixar aqui em 0 e vou pressionar e soltar a tecla Ctrl para aparecer o sinalzinho de mais, indicando que é para fazer uma cópia, tá? E aí eu vou até o ponto de destino, que é lá em cima, aqui, ó. Não vou clicar ainda, calma, não vou clicar ainda. Se você tiver aí dentro do retângulo do orientador, você tiver 6,40, ângulo 00, está na posição correta. Só que a gente vai corrigir de novo a questão do piso. Eu vou pressionar a tecla D de distância para entrar no primeiro campo do orientador. Vou descer aqui 1, 2, vou abrir o menu aqui, ó, e vou pedir para isso ficar lá no segundo pavimento, que mais tarde a gente vai renomear como cobertura, ok? Segundo pavimento, pressiona Enter. E aí eu tenho lá a minha laje.
Ainda com essa laje, ainda com essa laje selecionada, eu vou mudar o layer dela, tá? Como? Vou aqui de novo no menu e vou colocar ela em laje de cobertura, ok? Ela vai sumir, obviamente, porque o layer está invisível, beleza? Então tem aí a minha estrutura, tá? A minha laje já está no layer correto. Agora eu vou selecionar as vigas, pressionar Shift, selecionar todas as vigas. E vou colocar elas em que layer? Viga, primeiro pavimento, concorda comigo? Então sumiu. E vou agora selecionar os pilares do primeiro pavimento. E vou mudar eles para EST pilar primeiro pavimento, e obviamente eles vão também desaparecer. Tá? Então está tudo no lugar certo em termos de layers. Tá, agora eu vou abrir de novo o Ctrl L. E em arquitetura, na pasta arquitetura, vou tornar todos os layers visíveis, todos eles. Vou abrir o olhinho na frente de todos aqueles que estejam invisíveis. Tá? Fechados. Vou abrir todos os olhinhos de arquitetura. E em estrutura, vou abrir todos os olhinhos, exceto laje de cobertura, que eu quero ver de cima por dentro. Ok? Só vai ficar invisível na pasta a estrutura, laje de cobertura. Clico OK. Eu tenho lá de novo. Eu vou girar, vou mudar meu ponto de vista, mais ou menos assim, ó, para ver aqui o interior daquilo que eu vou chamar de quarto. Assim, ó. Tá vendo? Certo? Nesse ponto de vista, mais ou menos. Beleza? Aí eu vou lá, vou inserir o mobiliário do quarto, tá? Mudei o meu ponto de vista e agora eu vou mudar meu modo de visualização para primeiro pavimento, novamente. E lá, uma porção de coisas sumiram. Sumiram por quê? Porque eu criei novos layers que não existiam desde a última vez que eu vi nesse modo de visualização, né? Então eu vou fazer o seguinte: para esse modo de visualização eu vou de novo ativar esses novos layers que foram ativados só no 3D View, no 3D Tudo, tá? Então eu vou lá em arquitetura. Arquitetura eu tenho eletrodoméstico, parede da caixa d'água, pode ativar todos em arquitetura. Em estrutura eu vou ativar todos, exceto viga do primeiro pavimento, tá? E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou inserir uma cama e uma mesa de cabeceira nesse canto daqui, tá? Vou me aproximar um pouco mais. Vou abrir a janela de definições de objeto, ok? Ainda está lá no Voronoi da aula passada. Eu vou abrir aqui as pastas das bibliotecas: biblioteca básica, mobiliário, camas, ok? Cama. Lá em camas eu vou selecionar essa cama de solteiro aqui, ó.
Poderia ser outra? Pode, vai ficar um pouco apertado, mas vamos ficar com o solteiro por enquanto, ok? E a única coisa que eu vou mudar aqui é a orientação e o ponto de inserção. Para mudar a orientação aqui, ó, eu quero mudar para ela ficar na horizontal, nessa posição. Eu vou dizer que seria 270, eu já testei, né? Beleza? Então vai ficar desse jeito. E o 270 aqui, ó. E aqui o ponto de inserção eu vou botar no ponto médio da cabeceira. Beleza? Vou clicar em OK. E vou colocar ele mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Aqui, ó. Mais ou menos assim. Precisa ser preciso. Ficou esquisito, né? É necessário precisão? Não, isso é um móvel, ele não é fixo no chão. Qualquer esbarradinha que você der nele, ele vai sair do lugar. Não é? Isso é natural, por isso que ele chama móvel. Aleatória. No olho. É um móvel, né? Ele não é fixo. Se ele fosse um armário embutido, sim. Mas ele não é fixo. Tá, aí eu vou abrir aqui de novo o objeto. Ok? E vou procurar por armários e estantes. Lá em armários e estantes, nessa pasta, eu vou procurar por mesa de cabeceira. É o que a gente chamava no passado de criado mudo, que é muito preconceituoso, né? Mesa de cabeceira. Eu não sei, isso para mim isso é um gabinete, um gaveteiro de cabeceira, né? Tá, vamos deixar assim. E aqui, vamos deixar o mesmo ponto de inserção, clico OK. E vou colocar ele mais ou menos aqui assim, ó, tá? Ok? Beleza? Aí eu vou lá no 3D tudo, vou olhar o que eu tenho lá. Vou chegar pertinho dessa mesa de cabeceira no 3D tudo, digamos que é assim, ó, tá? Eu vou colocar uma luminária em cima dessa mesa de cabeceira. Se eu colocar isso na vista de pavimento, não vai ficar na altura certa, vai ficar no chão. Por isso que eu vou fazer no 3D. No 3D ele vai assentar aqui em cima. O que? A luminária. Luminária é um comando à parte, uma ferramenta distinta. É um conjunto de objetos? Mas é um conjunto de objetos que tem algumas características únicas, né? Eles são emissores de luz. Vou clicar aqui em abrir a janela de definições, ok? E vou selecionar uma luminária de mesa, tá? Como essa daqui, tá? Depois a gente pode editar, mas por enquanto vamos deixar do jeito que tá, beleza? Luminária de mesa 04. O que foi? Nada? Tá, clico OK. E aí eu vou colocar o meu cursor aqui, ó, mais ou menos no meio. E eu tenho lá a luminária que eu preciso, tá? Tá, eu vou voltar ao modo de visualização do primeiro pavimento, tá? E aí é o seguinte, eu quero expandir, eu quero esticar essa laje do pavimento, do primeiro pavimento para frente para criar uma varanda. No momento, quando eu tento selecionar aqui, ó, se eu pressionar a tecla Shift, ele só vai conseguir enxergar o revestimento de piso, tá vendo? Mesma coisa com o banheiro, né? E mesma coisa com as paredes. Porque a minha laje de piso, a laje bruta de concreto armado estrutural, ela está ou abaixo das paredes ou abaixo do revestimento. Então eu vou lá em Ctrl L e vou esconder em
vou esconder na pasta arquitetura, revestimento do piso do primeiro pavimento, temporariamente, tá? E aí eu vou voltar lá, Shift, e vou colocar aqui em cima, e aí sim ele detecta a laje, e não mais o revestimento, tá? Clica, selecionou, só revestimento, que eu tinha que esconder ou o revestimento ou as paredes, para poder ter acesso, para ter visibilidade da laje de piso. E agora eu vou esticar, clicando aqui, ó, vou esticar aqui para frente, ó, em 1,5 m, tá? Retilíneo seguindo a guia. Vou digitar 1,5, Enter. Ok? Isso vai ser a minha varanda. Vou fazer do outro lado, ele já vai me dar aqui as coordenadas, aonde chegar aqui, ó, e você enxergar a interseção com o ponto perpendicular, eu tenho lá a laje de piso expandida. Vou pressionar ESC para desselecionar. Vou dar uma olhada no 3D tudo. Eu tenho lá a laje, ó. Oi. Quando eu fui selecionar o meu, não selecionou as paredes como a do senhor, não, só o vidro. Eu não selecionei parede, eu selecionei a laje. Não, então, aí só que ficou verde tudo ao redor. No seu. No meu ficou só o piso mesmo. Só a laje. Tá, você escondeu os revestimentos? E você... Ficou exatamente a laje só, sabe? As É. paredes não ficaram presas. Já a do senhor ficou. Tá vendo? A minha laje, ela vai até a empena da... Ela tem que ficar... As paredes ficam verdes por causa da laje. Olha só. Olha aqui. Tá? Aqui, eu vou pressionar então Shift de novo. Ó. Selecionou tudo. Eu errei na hora de fazer. Lênia, ajuda a Gabriela aqui. E aí eu vou puxar para frente em 1,5, sem deslocamentos, tá? Então 1,5. Vou fazer do outro lado usando como referência as guias e desseleciono, tá? Aí a gente vai fazer também lá em cima, no pavimento superior, tá? E utilizando ali o pop-up do navegador, aqui, ó, eu vou selecionar e clicar 2 vezes, segundo pavimento, ok? Tá, e aí como é que eu consigo ver o pavimento que está abaixo? Eu ligo aqui, ó, no botãozinho rastreamento e referência, clica nele, e vai aparecer lá, ó, conseguiu aí? Vou selecionar a laje, Shift, e vou puxar esses pontinhos para eles virem até aqui, ó. Esconder aonde? Esse aqui? Não, você não tem que esconder nada, olha só. Calma aí. Olha só. Tava assim, não era? Tá, aí ó, você vai clicar em rastreamento aqui em cima, ó. Vai aparecer isso? Apareceu o laranja aqui? Você já fez a laje de baixo? Então, por isso não vai aparecer. Você tem que fazer a laje... Tá, então peraí. Alguém ajuda ela aqui. Alguém ajuda ela aqui. E aí o que eu fiz? Eu selecionei a laje e puxei os pontos para fazer o recobrimento aqui, tá? E vou desselecionar
E agora eu vou lá pro térreo. Lá pro térreo. Tá? O térreo, se tiver aparecido terreno ou outros leis que a gente já tinha escondido antes, é porque a gente andou mexendo no meio do caminho aí em outras visualizações de cima e alterou. Tá, então Ctrl L, no meu caso, lá em topografia eu vou tirar o terreno e em estrutura eu vou tirar a viga. Tá, olha só, estou no térreo, tá? No térreo eu vou selecionar também a laje, ok? Shift. Só que aqui, em vez de eu puxar ela para frente em 1,5 m, eu vou puxar em 3. Eu vou criar uma espécie de deck, aonde eu vou colocar a nossa espreguiçadeira depois. Ok? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou puxar 3. Vou digitar 3 e vou puxar do outro lado. Tá? Então eu tenho aí uma laje bem estendida. Na próxima aula a gente vai puxar essa linha de elevação mais para frente, vai distanciar ela, beleza? Vamos fazer isso agora. Então, agora tá, agora eu vou lá para o primeiro pavimento novamente, tá? Se tiver aparecendo aqui laranja, então faça como eu, desligue o rastreamento, tá? Não preciso mais do rastreamento, ok? E agora eu vou inserir uma porta aqui, ó. Vou selecionar a porta, ok? Que porta que vai ser essa? Como é que eu vou especificar essa porta? Eu vou abrir aqui o menu de favoritos e vou escolher aqui, ó, porta de correr em alumínio e vidro. Duas portas. Duas folhas. Porta de correr em alumínio e vidro, duas folhas. Clica 2 vezes. Ok? Porta de correr em alumínio e vidro, duas folhas. Tá? Ela vai ter aqui, ó, 2,10 de altura, 1,60 de largura. Ok? Não vou mexer em mais nada na configuração dela, exceto no ponto de inserção. Eu vou escolher o ponto de inserção do lado 2. Ok? Tá? Você achou aí, Isabela? Não mexi em nada. O ponto de inserção é o segundo aqui, ó. Esse daqui, tá? Vou me aproximar um pouquinho aqui, ó. Vou deixar mais ou menos assim. E vou inserir essa porta aqui junto a esse pilar, ó. Tá? Clico uma vez. E aí eu tenho que definir se as portas vão correr faceando a face interna da parede ou por fora. Eu vou preferir por fora. Porque, por exemplo, vai ter menos poeira aqui no rodapé, né? Certo? Requer alguns cuidados extras de vedação, mas funciona. Vou clicar aqui uma dessas duas posições, qualquer que seja elas, tá? Aqui só muda a posição em que trilho que correm as folhas, tá? Vou clicar do lado de fora. Então eu tenho aqui já uma porta, ok? Aí você vai lá e dá uma olhada
no 3D tudo. Vamos ver. Vou girar aqui, ó. Vou dar um Ctrl L e vou deixar visualizar em estrutura a laje de cobertura. Eu tenho lá esse resultado, tá? Tá, vamos voltar lá no primeiro pavimento. Vou me aproximar um pouquinho, mais ou menos assim, tá? E aí eu vou colocar 2 guarda-corpos, um na varanda e outro no mezanino, tá? Vou para isso selecionar guarda-corpo e aqui no menu de favoritos eu vou escolher um guarda-corpo um pouco mais seguro, por exemplo, para criança, né? Vou passar aqui no meio. Guarda-corpo de vidro compost. Clica 2 vezes, ok? E eu vou clicar aqui no sentido horário, anti-horário, desculpa. Aqui no sentido anti-horário. 1, aí aparece o martelinho. 2, 3, e aqui em 4 eu vou clicar 2 vezes, tá? Aqui eu vou fazer no sentido horário, aqui no mezanino, na borda do mezanino. 1, 2, 3, clica 2 vezes, tá? Fica para dentro, ele não fica no espaço. Se você der uma olhada no 3D tudo, você já tem lá esse resultado, beleza? Tá, aí nós vamos agora criar lá em cima, aqui ó, um compartimento para caixa d'água, tá? Usando primeiro o comando parede. Mas se você abrir aqui parede, ó, você vai ver que ela está configurada ainda em drywall, com uma série de coisas que a gente mexeu aí, tá? Haveria um caminho mais rápido para eu especificar isso de tal forma que os padrões voltassem a ser dessa parede daqui, quais sejam a parede de alvenaria, tijolo de 14, né? Espessura máxima de 17, pintado por fora e por dentro e não com ladrilho por dentro. Tem um jeito mais rápido. Eu vou fechar, vou pegar aqui de novo esse captar parâmetros, onde tem esse conta-gotas, tá? Captar parâmetros. Como eu tenho aqui o comando parede como comando corrente, onde eu clicar, esses parâmetros vão ser transferidos para o comando, tá? Isso pode ser feito também de objeto para objeto direto, mas no caso aqui a gente vai fazer para o comando. Eu não vou fazer com esse daqui, ó, porque eu tenho ladrilho do lado de dentro, eu não preciso disso lá em cima, tá? Vou fazer esse aqui que eu tenho pintura de um lado e do outro. Clico uma única vez. Se você quiser verificar, clica 2 vezes em parede, você vai ver que já mudou lá, ó. Beleza? Mudou tudo sem você ter que fazer a edição de cada um desses pontos que tinham sido modificados. Vou clicar em OK e eu vou fazer isso lá na vista do segundo pavimento. Cliquei 2 vezes no segundo pavimento, estou vendo a laje de cobertura, ok? Essa parede eu vou fazer, tomar cuidado aqui que seja retangular, com um retângulo definindo a parede, certo? Ok? E aí é o seguinte, essa parede não vai ficar nesse layer mais, ok? Ela vai ficar onde? Ela vai ficar lá em parede da caixa d'água, ok? Achou? Letícia?
Aí eu vou, perdão, mais uma coisa que eu vou editar. Essa parede ela não precisa ter 3,20 metros como está aqui, ó. Correto? É apenas um compartimento de caixa d'água. Ele pode ter 1,50 tranquilamente do lado de dentro. A pessoa vai entrar, não vai ficar de pé ali, não vai morar lá dentro. Ela vai entrar só para fazer uma manutenção, lavar a caixa d'água, trocar uma boia, né? Consertar algum vazamento. Então isso é feito 1 ou 2 vezes por ano, no máximo, tá? Então, aqui, se você não conseguir editar, aqui você vai abrir a janela de definições e você vai desvincular, não vinculado, e aqui você vai digitar o valor. Põe aí 1,65 m, porque depois a gente vai botar uma laje de 15 e vai ocupar esse espaço, vai ficar com 1,50 de altura útil, ok? Fica ok? E aí eu vou começar por aqui, ó. Vou clicar aqui, ele vai começar a formar esse retângulo, e eu vou entrar esses valores numericamente. O primeiro vai ser 3,17. Professor, como que faz para selecionar para a parede ficar retangular? Não peguei essa parte. Aqui, ó. Aqui. Tá? Aqui. Vai aqui, retângulo. Tá, e aí eu vou formar esse retângulo e as dimensões serão as seguintes. Essa primeira dimensão vai ser 3,17. Tá? Vou usar a setinha para descer para baixo. O segundo valor, dimensão 2. Ok? Essa dimensão 3,17 é essa distância daqui, ó. 3 mais 17 da espessura da parede. Ok? A dimensão de baixo eu vou colocar em 1,52. Que é o suficiente para caber a caixa d'água. Uma caixa d'água de 310 litros mais ou menos. Tá? Pressiono o Enter. Eu tenho lá o compartimento. E aí eu vou lá no objeto de novo. Abre a janela de definição de objeto. Vamos fechar aqui, vamos colapsar mobiliário. Eu vou expandir mecânica. Em mecânica eu tenho uma pasta reservatório. Seleciona reservatório. Ok? Aqui em reservatório, nas definições da caixa d'água, eu vou vir aqui, ó, e vou dizer que a saída é no lado, não na parte inferior, tá? No Brasil não se usa saída de água por baixo, porque aí senão você teria que ter uma estrutura de suporte. Ela não poderia estar assentada sobre a laje direto, tá? Dá mais trabalho, é mais difícil para fazer manutenção. Se der problema, você tem que esvaziar a caixa d'água e levantar ela. Com o flange de lado, isso não acontece. Então, vou botar aqui, no lado. Outra coisa, o tamanho da caixa d'água. Pegando mais ou menos as dimensões aproximadas, né? No mercado, de uma caixa d'água de 310 litros, a gente pode colocar aqui embaixo 0,75. Faça primeiro o diâmetro menor, tá? Porque ele não pode ser maior do que o que está aqui em cima. E aqui em cima vai ser 0,95. Ok? A altura da borda 0,70. Tá? E aí você observa que dá aqui, ó, o cálculo de litragem 306 litros. Ok? Conseguiu? Clica OK. Lembre-se de que o ponto de inserção está aqui no centro da caixa d'água. Vou clicar, chegar aqui perto, ó. Vamos dizer que mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Beleza? Aí preciso de uma porta.
essa porta vai ser uma porta pequena, não é uma porta de 2,10, até porque o cômodo não tem isso, tá? A gente vai usar uma portinhola. Já viu a portinhola? Não? No mercado você encontra aí portinhola com 60 por 60, mas como é que a gente vai construir ela? Eu vou vir em porta, vou abrir aqui a janela de favoritos, ou melhor dizendo, o menu de favoritos. Perdão. E eu vou selecionar essa daqui, ó. Porta de abrir em veneziana, alumínio com soleira. Clica 2 vezes. Ela ainda não tem o tamanho que eu quero, e eu vou alterar ela aqui, ó. Vou botar 0,60 por 0,60, tá? É uma portinhola, é de acesso eventual. O cara entra agachado, tá? Aí vou fazer mais uma coisa, eu vou colocar essa porta, o ponto de inserção, o 1, ok? E eu vou colocar ela 10 centímetros dessa parede aqui, ó. Então eu vou vir aqui em guias, vou selecionar distância, tá? Se a sua distância ainda não for 0,10, for 0,30, venha aqui, ó, em definir valores de ponto de vínculo e entre aqui 0,10, se for o caso, tá? Coloca o seu cursor lá perto, aqui, ó, por dentro, espere ele marcar os snaps, coloque ele aqui, ó, e abrindo para fora, para aumentar o espaço útil lá dentro, tá? Beleza? Faz o quê? Jane, pode falar. Não está atrapalhando. Conseguiu? Tá, beleza. Olha só, aí eu vou lá no 3D tudo. Tá lá a minha caixa d'água, meu compartimento, né? Tá. Olha a fechadura. Olha a fechadura, onde é que ela ficou? Foi lá no 3D tudo? Pois é, então chega perto aí, ó. Tá. Seleciona a porta, tá? Como é que eu mudo a altura da fechadura? Eu vou lá, abro aqui, ó. Abro a janela de definições. Onde tem aqui maçaneta, clica nesse botãozinho à direita. Vai abrir isso, ó. E eu vou dizer que a minha maçaneta vai ficar 0,30, a meia altura da porta. Ok? Pronto. Resolvido lá, ó. Beleza? Tá, agora eu tenho que cobrir isso aqui com uma laje. Ok? Eu vou selecionar a laje, tá? Selecionei a laje. Só que um detalhe. Abre a definição, a janela de definições da laje. Abre a janela de definições. Eu estou ainda configurado para fazer aquele revestimento. Lembra? Fininho. Com contrapiso, com ladrilho. Não é isso que eu quero. Caminho mais rápido. Qual o caminho mais rápido? Para eu fazer uma laje igual a essa daqui. Lá no conta-gotas, não é? Vou pegar esses parâmetros dessa laje. Ok? Se você abrir de novo agora... Opa, perdão. Se você abrir de novo laje, você vai ver que agora está certo. Ok? Essa laje, o metro de geometria vai ser retangular.
Então eu vou vir aqui, ó, vou pegar esse cantinho aqui, ó, e vou vir pro lado de cá, vou clicar e eu tenho a laje. Tá, só tem um pequeno detalhe. Seleciona a laje com o Shift. Ela ficou na laje de cobertura, não é mesmo? Ela está no mesmo layer desse daqui, ó. Vamos supor que eu queira separar, então vou colocar ela lá em laje, caixa d'água. Ok? Pressiona ESC para desselecionar. Ok? Estamos quase no final, gente. E as paredes? Ficaram aonde? Vamos ver? As paredes. Tá em parede, caixa d'água, tá certo. Não é? Esse aqui tá certo, esse agora aqui também tá certo. Beleza? Tá, e aí... Tá, e agora, vamos fazer o seguinte, eu vou lá no piso térreo, vou no pavimento térreo, tá? E eu vou especificar um revestimento para essa laje daqui, ó. Tá, se eu estiver tendo dificuldade de selecionar, por eu ter ativado layers que eu não preciso estar vendo agora, eu vou lá de novo, Ctrl L, e vou esconder topografia, terreno, tá? Depois eu posso esconder também o layer vigas, mas não é essencial agora. Vou colocar nessa posição e eu quero criar aqui um revestimento, tá? De 0,2 centímetros, para ele ficar mais baixo do que o interior, tá? Usando laje. Só que a laje aqui, ó, ela agora voltou para aquele estado bruto novamente, né? Então vou fazer a modificação de novo. Essa espessura vai ser de 0,2 e essa espessura vai ser para cima. Mudou aqui, ó. Cliquei aqui, mudou aqui, espessura em relação ao plano de referência, tá? E não vai ser mais concreto armado estrutural, é apenas um contrapiso. Então eu vou lá em revestimentos, concreto contrapiso, e aqui eu vou escolher um material de revestimento de madeira, tá? Onde eu vou encontrar isso? Eu vou lá na pasta madeiras e vou selecionar tábuas escuras. Por que tábuas escuras? Porque é um deck de madeira, com o tempo a madeira fica mais escura, tá? Tábuas escuras, beleza? Clica OK. E para inserir esse contrapiso aqui, como é que eu faço esse revestimento? Eu coloco o meu cursor sobre a área que eu quero, pressiono e seguro a barra espaço e clico uma única vez, tá? Vê lá no 3D tudo, tá? Hã? Não sei o que deu no seu. A responsabilidade não é minha. O que você fez aí? Hã? Olha só. Eu vou deixar assim, nesse ponto de vista. Se o plano de referência estiver lá em cima, como está aqui, ó, o seu também tá? Se a gente quiser colocar ele lá embaixo, vou tirar lá de cima e botar lá embaixo, como é que eu faço? Tá vendo que em algum lugar tem essa grelhazinha aqui, ó? Em algum lugar tem uma grelhazinha aí. Clica nela, vai aparecer o menu, não é? Encaixar a piso. E aí você vai dizer pavimento térreo. Beleza? Tá, deixa ele assim. Deixa ele assim.
E vamos fazer o seguinte. Eu vou lá de novo no pavimento térreo. E agora eu vou inserir aquela espreguiçadeira, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou em modelagem. Extras modelagem, 3D Studio, importar 3ds como objeto GDL, tá? E aí eu vou escolher lá a minha espreguiçadeira, vou clicar 2 vezes, ela mostra o tamanho, é isso mesmo, clico OK, ele diz que criou e colocou na biblioteca. Eu vou abrir a janela de definições de objeto, certo? E eu vou apenas rotacionar ela. Quanto? 45 graus negativos, tá? Menos 45, ele vai atualizar no sentido anti-horário, né? E eu vou definir aqui, ó, meu ponto de inserção como sendo esse daqui, tá? Ok? Cliquei. Eu vou colocar ela mais ou menos aqui. Ou, se você preferir, um pouquinho mais em cima aqui, ó. Tá? E aí eu vou olhar no 3D tudo. E eu tenho lá a minha espreguiçadeira. Pode salvar e enviar. Então, gente, por hoje é só.